Olá pessoas, tudo bem com vocês? Você que está aí no Facebook, no YouTube, estamos no ar com o nosso Aprova Lendo. Eu me chamo Guilherme Shibata, caso você não me conheça ainda. Ó, o cardápio de hoje, semanal, tem esse livro aqui, Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. Deve estar dando um pouco de contraste aqui atrás, mas porque o livro é azul, certo? E eu estou usando aqui um fundo azul, então está dando um pouco de contraste, mas enfim, você encontra esse livrinho aí fácil em qualquer lugar. É talvez, né, o livro mais famoso da nossa América Latina, e o Gabriel Garcia Marques com certeza também é um dos autores mais festejados por aqui. Bom, Garcia Marques, vou usar aqui várias colinhas, porque o livro, meu Deus, quem já pegou esse livro na mão sabe, é uma bagunça gigantesca de personagens que vão surgindo, que vão saindo, né, que vão morrendo, que vão se suicidando, acontece de tudo nesse livro. Então hoje eu vou ter que usar aqui essa super cola mágica que eu vou fazendo durante as leituras. O Garcia Marques nasce em 1927 e vem a falecer em 2014. Todo mundo lembra, né? Lembra nos jornais a comoção das pessoas ao falar da memória se esvaindo do Gabriel Garcia Marques, o Gabo, como era chamado. Né? Todo mundo ali muito atento a isso, e daí ele vem a falecer em 2014. Mas, né, todo mundo pensava assim, como é que um cara que deu uma história tão louca, tão inventiva, tão criativa é acometido por uma doença que vai lhe apagando as memórias, né? Como era cruel esse fato na biografia do Garcia Marques. Mas, enfim, todo mundo fala isso justamente pela capacidade inventiva da sua obra. E 100 Anos de Solidão, com certeza, é a grande obra dele, né, que o coloca entre os grandes nomes da literatura mundial e funda, né, ou, se não funda, dá um tom mais concreto, com os traços mais bem desenhados do que vem a ser o realismo mágico tão propalado pela, né, literatura mundial, que se realiza aqui na nossa América Latina. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre isso. Antes eu quero dizer, né, aqui que esse livro aqui é um pedido da Larissa Guimarães, que, né, escreveu gentilmente lá nos comentários do YouTube. Outras pessoas também estão comentando, estão falando, estão pedindo vários livros, e os principais vou ter que fazer logo, né? São Revolução dos Bichos, 1984, a galera gosta de uma distopia, gosta de livros, né, Admirável Mundo Novo, adora, pelo jeito, esses livros, e claro, são ótimos livros, né? Aqui tem, claro, uma questão de fila dos livros que eu estou planejando ler, porque eu me organizo para fazer a leitura na semana em que eu vou falar dos livros, ou seja, eu leio no mínimo um livro por semana para falar aqui no programa. Então nem sempre é fácil, põe esse, eu ponho aquele, porque eu não vou falar de ouvido, ou já li esses livros, tá? Mas eu não vou me recordar tão bem deles, então eu prefiro fazer leituras fresquinhas para a gente debater aqui e ficar mais legal nos vídeos, né? Com detalhes, né? E trazendo outras coisas, são os livros de apoio e leituras de apoio que eu faço aqui para o nosso Aprova Lendo ficar com conteúdo bastante bacana, com bastante informação legal para você. Tranquilo, então? Larissa Guimarães, muito obrigado. Tá aí o nosso Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. Valeu, galera. Ó, escreve lá, fala o que você está lendo, o que você quer ler, o que você quer compartilhar de leitura aqui comigo e com o pessoal que está aí escrevendo no nosso programa. Tá ok? Vamos que vamos, moçada. Bom, posso começar a falar sobre realismo mágico ou sobre os 100 Anos de Solidão, né? Na verdade, não dá para passar pelo 100 Anos de Solidão sem mapear um pouco esse movimento literário tão interessante que aconteceu na América Latina, que o Brasil fica um pouco à margem, né, de toda essa movimentação. Enquanto o pessoal lá estava fazendo esse realismo mágico, a gente ainda continuava, se concentrava no nosso regionalismo, né, no nosso regionalismo mais centrado no norte, nordeste do Brasil, né, enfim. O Brasil não foi tão ligado a esse movimento, mas a América Latina, a Argentina, o Uruguai, todos, né, sofreram influência, muita influência dessa moçada, e um dos mais festejados foi o Gabriel Garcia Marques, com 100 Anos de Solidão. Bom,
nesse livro, moçada, você tem uma história muito, muito, muito louca. E todo mundo fica ou muito apaixonado ou de vez em quando meio assim, tipo, cansado com ela. Eu sou dos que eu não sou um grande admirador dessa obra. Não que eu ache ela menor, nada disso, né? Quem sou eu para fazer isso com o Garcia Marques? Mas não é o tipo de literatura que me atrai tanto. Então, quando você está lá no meio do livro já viu tanto Buendia, já viu tanto Arcádio, né, você começa a ficar meio, né, eu fico um pouco, não sei se é entediado, mas eu falo, vamos logo que eu quero que acabe. Mas a galera que gosta de literatura hoje, né, chamada de literatura de fantasia, gosta muito de se envolver nestas histórias. Por quê? Porque o realismo mágico, né, é uma literatura voltada justamente para a fabulação, para se contar histórias. Se a gente estava vivendo um movimento da Europa, sei lá, após Joyce, né, que via, né, alguma coisa como o fim da literatura, né, depois de Joyce, ou dos gêneros que a gente, né, construía dentro da literatura para se narrar histórias, o Gabriel Garcia Marques vem e dá um impacto gigantesco para frear essa noção de que a gente já tinha contado todas as histórias. Não contamos nem um pouco delas, porque podemos contar de jeitos e maneiras muito diferentes. E o 100 Anos de Solidão contribui com isso, porque é uma família que começa, né, com os chamados Buendia. Deixa eu botar aqui no meu mapinha aqui, moçada, você vai ter que fazer uma árvore dessa aqui para você não se perder, certo? O José Arcádio Buendia e a Úrsula, né, que são primos, começam essa história na mítica cidade de Macondo, né? Eles vêm em alguns lugares, tentam explorar outros, mas acabam ficando fundando uma cidade chamada Macondo, aonde outras pessoas que ali com eles estavam vão também se agregando e a cidade vai se transformando, vai ganhando uma cara de vila e cidade no decorrer do tempo. E tudo acontece muito rápido, né? Quando parece Game of Thrones, sabe? Quando você começa a gostar de um personagem, ou ele some ou matam ele. Então, eu lembro que o começo do livro é marcante, né? Ele fala ali, vou dar uma lida aqui nesse comecinho, porque ele é bacana. Ele fala do Aureliano, um dos principais personagens que é filho desse casal, um dos filhos. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Então, o levou para conhecer o gelo. Filho, vem aqui ver o gelo. Macondo era então uma aldeia de 20 casas de barro e taquara, construídas à margem de um rio de águas diáfanas que se precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enorme como ovos pré-históricos. O mundo era tão recente que muitas coisas careceriam de nome. Para mencioná-las se precisava apontar com o dedo. Legal isso, né? Então isso soa o que a gente chama de realismo mágico. O mundo era tão novo que a gente precisava apontar as coisas com o dedo para falar o nome delas, né? Que mundo é esse? Que mundo louco, né? Todos os anos, pelo mês de março, uma família de ciganos esfarrapados plantava sua tenda perto da aldeia e, com um grande alvoroço de apitos e tambores, dava a conhecer os novos inventos. E aqui entra na história um personagem que eu adoro, esse é muito legal, tá? Que é o Melquíades. O Melquíades é, né, o chefe desses ciganos aí, e ele leva para Macondo, tá, para o José, né, o patriarca dessa família, o José Aureliano Buendia, conhecer primeiro o imã. E ele fica, né, abismado com aquilo. Depois ele leva para ele conhecer a lupa. Então a lupa era um troço fantástico. O cara olhava aquilo, uau! Então essa coisa do, né, um pouco me passa essa admiração de tribos, de povos arcaicos, né, num sentido de não contato com a civilização, que admiram as engenhosidades, as engenhocas que vêm lá da Europa, possivelmente, né? Então, os caras ficam abismados com aquilo. Me lembra um pouco também a história do Brasil, né? Quando os índios ficavam abismados ao conhecer o espelho, certo? Então, né, trocavam ouro para o espelho, né? A gente conhece essas histórias já. Então, povos né, que não tinham acesso a esse tipo de engenhoca que ficam abismados. O José Arcádio Buendia é um que ele fica maluco com isso. E todo o livro ele vai passar, quer dizer, todo o livro não, parte do livro em que ele está
ele vai passar sempre entrando em empreitadas com essas coisas. Bom, a lupa ele quer usar para fazer uma grande arma para vencer exércitos, ou seja, ele quer botar a lupa virada para o sol e queimar os outros, né? Ideia quase que infantil, de criança, certo? E um belo dia, esse Melquíades leva o Aureliano para conhecer o gelo, né? O pai e o filho vão conhecer o gelo com Melquíades. E isso vai acontecer lá no meio do livro. Então você fica procurando essa primeira passagem, né? Porque ele lembrou o coronel Aureliano, e você fica procurando. Lá no meio do livro é que você vai reencontrá-la de novo. É bem bacana, bem bacana. Então, olha, não dá nem para falar de cada história, tá? Porque são muitas histórias. Tem uma, por exemplo, em que Macondo teve contato com pessoas que vieram de outro lugar, que estão com uma doença de insônia. Ninguém consegue dormir. Todos são atingidos por uma doença, né, que os deixa acordados e despertos. E aí os caras ficam fazendo algumas coisas, mas todo mundo fica meio num estado letárgico, né, meio né, que não vai nem volta, fica todo mundo meio atônito e sem saber o que fazer. Até que esse Melquíades volta de uma outra viagem, todo mundo já achava que ele estava morto, ele volta para a história e salva todo mundo que está lá. Bom, o que dizem e muito, né, do realismo fantástico é essa busca, fantástico não, realismo mágico, é essa busca por uma identidade da América Latina, né, e aqui mais especificamente da Colômbia. Então já falei desses povos que ficam seduzidos pelas engenhocas dos europeus, e a gente vai vendo muito isso, né? O livro é de 67, que é a questão da identidade que se forma, que se vai em busca. Primeiro, de uma literatura que seja latino-americana, que não dependa dos padrões europeus e americanos já, né? 1967, os Estados Unidos já também tem uma literatura muito bem formada, de tradição de língua inglesa, e que os latino-americanos querem escapar. Por isso que esse realismo mágico deixa todo mundo assim extasiado e de boca aberta. Os europeus gostam, os americanos vão gostar, e vai virar realmente uma marca daqui. E ali se busca contar histórias, né, dos negros que aqui viveram, dos ciganos, dos índios, tudo isso misturado com uma grande capacidade de fabulação que o Gabriel Garcia Marques tem. Então, contar histórias. Chega daqueles romances, né, prolixos, né, com várias citações, com personagens que se escapam, que a gente não sabe para onde que vão, tal. Não, vamos contar histórias. Histórias saborosas, com uma complexidade, uma capacidade, uma engenhosidade e uma profundidade muito pertinentes aqui para a América Latina. Então, isso faz com que as pessoas fiquem encantadas por isso. Você não perde em nada, em quesito de qualidade, mas em fabulação se ganha muito. Então, se o romance para os europeus ou para os americanos tinha acabado, né, não se tem mais o que narrar, o Gabriel vai justamente mostrar que tem. E tem muito, 400 páginas de muita invenção. Porque esse realismo mágico é isso, né? Você não ficar surpreso quando alguma coisa acontece. Por exemplo, a Úrsula, a mulher a matriarca dessa família, ela vive muito mais de 100 anos. Ela está lá, e daqui a pouco ela está lá no final da história, é a única que sobrevive até o final da história, e você, né, não tem o que perguntar, não tem o que achar estranho. Tá? O Garcia Marques, inclusive, tece loas aí, né, e cita como uma grande influência o Metamorfose de Kafka. Lembra que a gente fez? Acho que a Prova Lendo 2 ou 3 é sobre o Metamorfose do Franz Kafka, que é aquilo mesmo, né? Acontece um absurdo que não se explica, mas não se explica dentro desse contexto literário, mas se explica aí muito dentro do que você entende ou quer fazer entender do mundo. Então a gente não precisa ficar dentro dessa caixa do realismo, a gente pode sair fora dessa caixa que a gente chama de realismo mágico, onde muitas coisas podem ser exploradas e explicar o nosso mundo. Tá? Que mais aqui? Vai falar sobre, né, a tradição oral também, né, a capacidade desses povos, inclusive os nossos aqui no Brasil, de contarem histórias que passam de pai para filho, de filho para pai, de pai para neto, e que vai indo. Então essa tradição oral também. Então quando você abre, e por isso também acho que a quantidade de fãs que esse livro tem, você abre esse livro, você começa a ler e não para.
né? Ele, confesso, ele não me seduz tanto, mas, cara, para você ler é muito tranquilo. Você vai, é história atrás de história, mas tem um troço meio Game... Eu lembrei muito do Game of Thrones, porque, pô, o cara tá ali assistindo, pum, morre, né? Você, pô, mas eu gostei do Melquiades. Pô, como é que matam o cara já na página 50? Eu tava adorando seguir ele. E aí você vai conhecendo, e vai se apaixonando e vai deixando de lado vários outros personagens. Massa, tranquilo, moçada? Vamos ver aqui, ó. Bom, dentro, né, desse cenário todo também tem uma carga muito política, né? O Gabriel Garcia Marques vai, né, tecer essas críticas ao sistema colonizador, certo? A questão da exploração dos povos aqui da América, principalmente quando ele, né, coloca dentro da história uma empresa que vai explorar bananas, certo? Lá na região. E, claro, vai, né, passar todo mundo para trás, os trabalhadores para trás, e vai fazer toda a história que a gente já conhece da expoliação dos trabalhadores por estas bandas, certo? Outra questão muito importante, central aqui no romance, é a questão das ditaduras. Ele vai frisar a capacidade que esses povos tiveram de produzir ditadores, né, assim, quando, né, ele fala assim, pô, os caras reclamam do realismo mágico, mas tem passagens da vida desses ditadores que parecem muito mais incríveis do que as coisas que ele produziu aqui para o Cem Anos de Solidão. Coisas, né, inimagináveis, que a gente fica abismado de saber. Tá? Isso eu vi numa entrevista, ele comentando isso. Bom, a história vai rolando e os principais, moçada, são, no começo, as duas gerações que começam o livro, né? O José Arcádio e a Úrsula, que eu já falei. Depois o José Arcádio, o filho mais velho. O Aureliano, que é esse que conheceu o gelo. E a Amaranta. Destaque aqui para o Aureliano. O Aureliano fica muito tempo no livro e é um personagem, para mim, muito marcante. Desses três aqui, a gente vai ter, né, filhos e filhos e filhos dos filhos, né, até formar quase umas 7 gerações. Eu não contei certinho, mas deve dar mais ou menos isso, 7 gerações de pessoas que se chamam Úrsula, Aureliano, Arcádio, né, José Arcádio, variações do mesmo tema. Então, na verdade, e eu li isso também com algum crítico falando, que se você vai se perdendo dentro dessa genealogia, não é problema algum, porque parece que eles são variações do mesmo tema. Ou seja, aqueles dois que começaram, a Úrsula e principalmente depois o Aureliano, que é filho delas, o resto dos personagens são quase que variações sutis, né, do que eles fazem ou pensam. O Aureliano é legal, ele vira um comandante ali dentro da história, e é um comandante que luta pela bandeira liberal contra os conservadores. O sogro dele, certo, que era um delegado que veio da capital, a princípio, para Macondo, para levar a ordem, levar o Estado lá para dentro. Ele tenta organizar as coisas, mas o Aureliano, ele se opõe a isso e ele acha que a bandeira liberal é mais legal. Só que a gente vai vendo que ou liberal ou conservador, o que se percebe é que, né, os comandantes sempre passam por cima dos povos e o que se projeta como governo são sempre ditaduras, sejam conservadoras ou sejam de discursos liberais. Por exemplo, um dos irmãos, né, quer dizer, sobrinho aqui já do Aureliano, que é o Arcádio. O Arcádio foi um dos ditadores mais sangrentos e mais mão de ferro que Macondo teve, diz o texto. Então, né, e era um sujeito que seguia a bandeira do tio, como se fosse um liberal. Tá? Então, o tio parte para uma guerra e deixa sob os cuidados do Arcádio a cidade de Macondo, e ele faz e abusa, tanto que a Úrsula briga muito com o seu neto. Bom, quando vai morrer, o Arcádio ainda lembra, né, e tem um insight de arrependimento, falando assim, pô, tô arrependido, eu deveria ter feito diferente as coisas, tal. E o último desejo dele é que a filha se chame Úrsula e que seu filho se chame José Arcádio Buendia, certo? Por causa do avô. Então aí começam essa saga dessa família que vai derrapando sempre, ou quase sempre, no mesmo nome ou em variações dela. O que mais, moçada? É muito interessante aqui como
eu vou dar um exemplo aqui, né, de como a história, ela começa e já muda muito rapidamente. Quer ver, ó? A Úrsula falando, acho que aqui é do Arcádio, ó. Atreva-se, bastardo, gritou Úrsula, porque o Arcádio, esse neto, estava fazendo várias estripulias e estava sendo um ditador muito mal visto dentro de Macondo, né? Antes que Arcádio tivesse tempo de reagir, descarregou-lhe a primeira vergasta. Atreva-se, assassino, gritava. E me mate também, seu filho da mãe. Assim não vou ter olhos para chorar a vergonha de ter criado um monstro. Açoitando-o sem misericórdia, perseguiu-o até o fundo do pátio, onde Arcádio se enrolou como um caracol. O senhor Apolinar Moscote estava inconsciente, amarrado no poste onde tinha antes o espantalho arrebentado pelos tiros de treinamento. Os rapazes do pelotão se dispersaram, temerosos de que Úrsula terminasse de se desafogar neles. Mas ela nem sequer lhes dirigiu o olhar. Deixou Arcádio com o uniforme despedaçado, bramando de dor e de raiva, e desarmou o senhor Apolinar Moscote para levá-lo em casa. Antes de abandonar o quartel, soltou os presos do tronco. A partir de então, foi ela quem passou a mandar no povoado. Então, de uma hora para outra, né, ela vai lá, desarma o neto, faz o que ele quiser, tipo, desanca o neto, e de repente é ela que começa a mandar no povoado. Então a história dá um giro de 360 graus em um minuto, tá? Bom, todo mundo fica esperando o momento em que Aureliano volte, tá? Porque o Aureliano é o grande cara aqui. E tem um momento interessante aqui, ó, que a gente pode frisar nessa história, ó. O coronel Aureliano Buendia promoveu 32 revoluções armadas e perdeu todas. Então, é a história dos derrotados aqui, né? O livro fala isso, 100 anos de solidão, 100 anos de solidão. Todos, né, o que une toda essa geração, essa saga dessa família, é a solidão. Ninguém parece que no final disso tudo é feliz. Apesar de você ler o livro parecer simpático, parecer leve, ele conta a história, né, de desilusões e de solidão, certo? Solidão por falta de pessoas que vão para a guerra, lutar na guerra, solidão por amores que são desencontrados ou solidão causada pela loucura também, porque é o caso do grande patriarca José Arcádio Buendia. Esse sujeito, né, esse cara que gostava da lupa, de ver o gelo, das invencionices, ele sempre está pensando em transformar as coisas em ouro, a alquimia, estudando essas coisas, o que o leva, de certa forma, a ficar louco. Ele fica tantã. E olha que doido, meu. Ó a solução para isso. O amarram debaixo de uma árvore perto da casa, de uma castanheira. Amarra um cara lá. E ele fica lá, o pessoal cuida dele e tal, mas ele fica lá debaixo, o resto, né, quase um bom tempo do livro, ele fica lá debaixo da castanheira, tá? Vivendo, dão uma comida para ele, mas ele, né, balbucia alguma coisa, mas ele tá louco. Então, está privado, né, de razão. E isso também, um pouco, lá no fundo, é a solidão. Né, a solidão do homem. O coronel Aureliano Buendia promoveu 32 revoluções armadas e perdeu todas. Teve 17 filhos varões de 17 mulheres diferentes, que foram exterminados um por um numa só noite, antes que o mais velho completasse 35 anos. Escapou de 14 atentados, 73 emboscadas e um pelotão de fuzilamento. Sobreviveu a uma dose de estricnina no café que daria para matar um cavalo. Recusou a ordem do mérito que lhe outorgou o presidente da República. Chegou a ser comandante-geral das Forças Revolucionárias, com jurisdição e mando de uma fronteira a outra. E o homem mais temido pelo governo, mas nunca permitiu que lhe tirassem uma fotografia. Dispensou a pensão vitalícia que lhe ofereceram depois da guerra e viveu até a velhice dos peixinhos de ouro que fabricava na sua oficina de Macondo. Essa é uma marca dele, né? Os peixinhos de ouro do coronel Aureliano. Bacana, moçada, né? Muita história maluca aqui que vai se intercalando. Outra marca que eu acho interessante aqui, lembrando das minhas anotações aqui, são as prostitutas, né? Elas que passam por esse mundo e parece que são um pouco a resolução ou o remédio para a solidão dos homens. Vamos lembrar que o Gabo, dizem, né, os biógrafos dele, tá muito ligada à história de 100 anos de solidão. Né? As coisas que os avós dele contavam, que ele pesquisou, que ele viveu, certo? Tá muito presente dentro desse livro. E, né, conta ele próprio que a ligação dele com as prostitutas, né, com
com o colo protetor dessas mulheres que desperdiçam a sua juventude ou não, né, dentro dessas casas de prazeres masculinas, era muito próxima da vida dele. Ele gostava muito de frequentar a zona, né, o meretrício, e gostava muito de conversar com as mulheres, de falar com elas, de contar as suas dores para elas. E aparece muito isso aqui. Você tem algumas prostitutas muito interessantes que falam e tem palavras, né, e frases e contextos muito bonitos aqui dentro do livro. Uma é a Pilar Terneira, prostituta, né, que tem um filho com dois dos irmãos, né, da segunda geração ali, com o José Arcádio. Tá? Pilar Terneira tem um filho com o José Arcádio, que é justamente o Arcádio, aquele que eu falei que foi o grande ditador, e o Aureliano também. Então, né, e ela acaba quase tendo uma relação, ou tendo uma relação com o Arcádio, porque o Arcádio não sabia da filiação dele, quem era a mãe dele, ele foi criado pela avó ali, e queria ter relações com essa prostituta tão famosa ali em Mâcon, tão desejada ali em Mâcon. Tranquilo, moçada? Legal, olha, né, 400 páginas de histórias malucas e muito engraçadas. Você chora, você dá risada, esquenta, frio, daqui a pouco enche o saco, você larga um pouco o livro, aí volta, daí começa a ficar legal de novo. Essa é a minha impressão. E olha que não foi a primeira vez que eu li, que eu tentei ler, na verdade, o Senhor de Solidão. Eu tive 2 tentativas e fiquei pelo meio do caminho. Agora eu me propus, falei, não, pô, o pessoal tá pedindo aqui, eu vou fazer um vídeo desse livro. E aí agora foi até o fim, gostei, acho um livro que eu gosto, mas não é os meus livros de cabeceira, né, que tu não fala assim, não, porque tem gente que é fissurado em Senhor de Solidão, adora, ama esse livro, tem uma maluquice insana, uma paixão incomensurável pelo livro do Gabo. Não é o meu caso, mas eu gosto. Não acho, né, indico. Leiam. Tem muita gente que vai gostar. Ok? Moçada, eu vou deixar em aberto aqui o livro da próxima semana, depois eu faço um teaser para avisá-los do que vem por aí, porque eu estou tentando uma coisa diferente aqui para o nosso próximo programa. Beleza? Preciso de você comentando, preciso de você falando comigo ali para a gente saber o que está acontecendo, o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando. Ok? Vai me falando aí, tem várias novidades aqui, inclusive aqui dentro da prova. Daqui a pouco a gente vai estar com o curso do Enem aí a todo vapor também para o ano que vem. Vai ter coisas de férias pintando no ar, vai ter bastante coisa diferente, vários programas bacanas para a gente curtir aqui na nossa rede internautica e ok. Galera, valeu, um abraço para vocês, estou aqui para o que der e vier, até a próxima quinta. Fui!